E aí, gente, esse aqui no vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou estar jogando um jogo e falando sobre um pouco de economia, sobre a crise de 2008, que eu creio que é um tema que todo mundo me conhece mais ou menos. E tem um filme chamado The Big Short que me inspirou um pouco para falar sobre isso. Eu li alguns artigos nesse tema e tá na descrição, né, que eu tô usando como base. E essa é a parte 1, eu vou fazer a parte 2 também, que eu vou falar com mais detalhes. Então hoje é só um resumo das principais causas e efeitos da crise de 2008, né? Da crise financeira de 2008. Eu vou fazer isso quando eu jogo um pouco de Yu-Gi-Oh! Master Duel, que é um jogo novo, né? Tem, eu acho que 3 meses desde o lançamento. Opa, não vou no duelo não. Eu vou no solo. Então, deixa eu primeiro entrar na partida. Pronto. Então vamos lá. Eu vou tentar jogar o melhor possível, porque a primeira vez que eu tentei fazer esse vídeo foi meio difícil de jogar enquanto eu falo. Mas vamos lá. O que foi a crise de 2008? Foi uma crise financeira primeiro. Uma crise que deixou milhões de pessoas sem casas e sem grana. E ela foi causada por 3 propriedades e um ambiente que fez essas 3 propriedades terem seu máximo de êxito em destruir a economia dos Estados Unidos e da Europa. E alguns países da Europa. Antes disso, tem uma organização que fez que esse ambiente ficasse mais fácil de acontecer, embora foi algo positivo que ela fez, que foi, na verdade, o Feds, que é uma instituição relacionada à questão financeira aí dos Estados Unidos, e tem uma coisa chamada Feds Rate, que é uma taxa relacionada a transações aí que passam pelo Fed, né, entre bancos. Então ele pode agir como intermediário entre eles, né? Ele pode emprestar dinheiro a bancos, por exemplo, como crédito. E obviamente é até fácil, porque os bancos às vezes precisam de crédito. E o Fed é uma empresa que está, empresa não, uma instituição governamental dos Estados Unidos que está disposta a dar esse crédito. Então o Fed é extremamente importante por várias questões. E a taxa dele para crédito ficou de 6,5 para 1%, o que é bastante. Isso foi para fomentar a indústria, para gerar mais transações aí nesse caso. Deixa eu só simular esse monstro. Esse eu tenho que pôr em modo defesa. Então, é uma instituição que foi instituída com o propósito de fomentar a economia dos Estados Unidos, de regular a economia dos Estados Unidos e de ajudar os bancos, a parte privada ali, no geral. Então, esse é o propósito do Fed. E com isso indo para 1%, obviamente que um ambiente que era mais fácil você ter crédito, tanto para bancos e aí no caso também para os bancos conseguirem ajudar pessoas que não podiam fazer financiamento antes, conseguirem financiamento para casas, que se chama mortgage em inglês, né? E tem 3 componentes que vão ser importantes nessa crise, que é os subprimes, mortgages, financiamento para casa, CDS, que é o Credit Default Swap. Uma swap é uma promessa de pagamento como colateral relacionada, por exemplo, porque eu tenho arroz, você tem açúcar e eu te prometo, você me dá um pouco do seu açúcar que eu te prometo pagar com arroz no futuro. Então, a minha promessa de pagamento é ser em crédito, vamos supor. Então não vou pagar agora, vou pagar depois. Mas no caso, vamos supor que você tenha comprado esse açúcar por crédito. Você tem meio que uma confiança da pessoa de que você vai pagar no futuro de forma parcelada, por exemplo. Daqui a 3 meses, daqui a 5 meses, enfim. E isso é um swap, né? Só que Credit Default Swap
relacionada a crédito. Então, uma swap de crédito, uma promessa de pagamento relacionada a crédito. E você pode também, isso também é relacionado a nossa, não tá vendo, pera. Isso também é relacionado também a financiamento de casas, né, de propriedade, mortgages. E o CDO, que é um pouco, é uma componente complexa que eu vou explicar no próximo vídeo, que também é relacionado a isso, e é uma estrutura de vários componentes relacionados a transações que você pode fazer, que bancos podem fazer, enfim, pessoas podem fazer para investimento em investimento relacionado a crédito. Então vamos supor que você compra uma casa e o banco usa essa promessa de pagamento do seu crédito, que vamos supor que é $1 milhão de dólares, né? Ele vende essa promessa de crédito de 1 milhão, que vamos supor que tem uma alta taxa de você pagar. Ele vende como AAA, que seria tipo, tenho certeza que essa pessoa vai pagar esse crédito. E aí a pessoa, eles usam isso como transações, forma de transações para, e outras pessoas podem participar dessas transações. E tem as notas, né? B, pode ser C, pode ser AAA, pode ser um nicho. Tipo, a nota pode ser um nicho e obviamente ninguém vai investir, mas essa promessa de compra gera riqueza, né? Gera dinheiro pra, no caso você pode investir esse dinheiro e tal, e o banco faz isso. O problema que a gente vai ver é que quando você tem essa promessa de pagamento no crédito, tem que pagar, porque se não pagar, dinheiro é fantasma, né? O dinheiro não existe na prática, que é só uma promessa. E o que aconteceu é que eles, as pessoas que vendiam financiamento vendiam para pessoas que não podiam pagar. Tinha um ambiente que realmente fomentava e realmente pessoas que não podiam pagar antes conseguiam agora pagar, por causa que a taxa estava menor para você ter financiamento. Você não precisava, não era muito difícil conseguir crédito. Mas o filme do Big Short, por exemplo, fala sobre como pessoas que realmente não podiam pagar estavam vendendo crédito. E obviamente elas não pagavam. Milhares de pessoas, aconteceu, milhões. Isso criou uma bolha no mercado imobiliário relacionado ao financiamento, e o financiamento de bancos. Então vamos supor que você financia uma casa na Caixa. Você, no caso, conseguiu um financiamento, uma promessa de pagamento no futuro, né? Então eles vão ver se você tem possibilidade de pagar, né? Seu emprego, vão ver o seu score no Serasa, enfim. E no caso eles estavam, os caras que vendiam financiamento estavam vendendo para pessoas que obviamente não podiam pagar. E até aí tudo bem, mas depois esse financiamento que era transformado em um CDO, em um CDS, participava de transações em que a pessoa comprava essa bond, essa transação, como se fosse AAA. Então a transação era de alto risco, mas eles colocavam como de baixo risco. Então tudo era AAA. Por que eles faziam isso? Se eles vendessem mais, eles ganhavam mais dinheiro. Por que vendiam para pessoas que não podiam pagar? Porque o que importava era vender. Tanto que você vendesse, não importa. E tinha uma crença de que os bancos não iam se ferrar por causa disso. Porque no fim, de investimento e tal, a gente de seguro, porque no fim, os bancos não poderiam falir ou acontecer com isso. A gente vai ver que isso aconteceu. Então realmente foi algo imoral que foi feito, né, de vender essas coisas para pessoas que não podem pagar e tal. Gente, lembrando que eu tô jogando aqui, eu nem tô lendo as cartas, tá? Eu tô só tô indo só. Então, tinha um pensamento que o sistema financeiro de grandes corporações não iriam ruir, né?
e que o crédito com alto risco estava sendo vendido como de baixo risco. Então isso criou uma plataforma enorme para a causa. Show. Eu já tenho essa carta. Tenho que começar a ler as cartas, porque é que não tem como ler e falar muito tempo. Bancos. E também outra coisa, que os bancos que faliram, por exemplo, não tinham reserva para esses problemas. E o Feds teve que ajudar, porque o Feds ele fomenta a indústria, né? Ele quer que os bancos sejam bem sucedidos. E quando eles se ferram, ele tenta ajudar. E nesse caso, o Fed teve que ajudar eles a se levantarem, né? Eu vou explicar isso no geral. Ao todo foram 1,4 trilhões de perdas nessa crise, né? Então, as causas dessa crise: bônus para CDOs. Então, para as pessoas que vendiam financiamento. Então, quem vendia esse negócio ganhava bônus, ganhava muito mais do que salário. Então, isso fez as pessoas querem vender mais, né? E não importava se a pessoa não podia pagar ou não. E depois vendia como se fosse AAA. Então, a pessoa nem podia pagar, era um negócio de alto risco, e mesmo assim vendia como se fosse crédito. E crédito é uma promessa de pagamento. Se você não paga, temos um problema de liquidez aqui, porque é um dinheiro fantasma, é um dinheiro que não existe. Então, eles estavam vendendo, tinha um ambiente, né, que a taxa estava baixa, né, para investimento. Então, obviamente, todo mundo estava querendo fazer investimento para sua casa própria e tal, mas no fim isso criou um ambiente terrível aí para as pessoas abusarem desse sistema. Outra coisa que, além de vender essas coisas para pessoas que não podiam pagar, é que não tinha muita regulação nesse mercado de CDOs. Então as pessoas vendiam subprimes, CDS e tava nem aí. Vendia pra pessoa que não tinha podia pagar e colocava como se fosse AAA, como se fosse de alto risco. As pessoas compravam essas bonds, né? Investiam nesses créditos que eram, na verdade, mentirosos. E no fim nunca eram pagos. Então as pessoas gastavam dinheiro, crédito que nunca existiu, nunca era pago, né? Então acho que a principal causa é mentira, né? Porque mentiam falando que era AAA quando não era. Mentiam que para as pessoas, falando que elas poderiam ter crédito quando na verdade não poderiam. Tudo porque pessoas queriam ganhar dinheiro, vender os troços, os financiamentos, para ganhar bônus. Então no fim, a causa principal é a ganância das pessoas mesmo. Alguém é um moleque. E outra coisa que também aconteceu, deixa eu pegar aqui minhas anotações. Alguns bancos que faliram, né, com o tempo: o colapso da Bear Stearns, que era uma empresa de investimentos; a falência do Lehman Brothers, do IndyMac Bank, do Fannie Mac e Freddie Mac, que foram tomados pelo governo. Então eles foram literalmente tomados pelo governo. Vocês estão fazendo merda, nós vamos cuidar de vocês aqui. Então o governo dos Estados Unidos, ele literalmente fez isso. E até por um tempo, por uns anos aí, porque por mais de uma década aí, eles foram controlados pelo governo para estabelecer um ambiente melhor aí do que estava antes. E todo esse colapso aconteceu por causa dessa bolha relacionada a crédito que nunca era pago. Promessas de pagar que nunca eram pagos, que eram vendidos, que eram transacionados como se fossem de baixo risco. Na verdade, ele era de alto risco, porque você poderia transformar esses financiamentos em dinheiro através de CDS
que eu expliquei antes, Credit Default Swap, CDOs, enfim, né? E subprimes. Tudo relacionado a financiamento de propriedade. Tipo aqui. E países como a Irlanda, Grécia, Portugal, Espanha e outros na Europa foram afetados, né? A Europa no fim conseguiu se estabelecer. E sem a ajuda do Fed. Mas é mais ou menos isso que aconteceu. Uma crença que existia muito, por exemplo, na IAID, que é uma empresa, parece de... como fala? Não é de financiamento, é de... Quando a pessoa... Eu lembro deles em português. É uma empresa de seguro. Insurance. E um autor, tá na descrição, vai dizer como existe uma crença em modelos matemáticos, né, financeiros de risco, para colocar risco nesses Credit Default Swaps, por exemplo, nesses CDOs, que na verdade não eram corretos, para também comprar, porque as pessoas compravam esses negócios sem saber como que estava acontecendo. Essa questão de que software não é uma bala de prata no mercado financeiro. O mercado financeiro é um mercado muito caótico. Tem muito caos. Tem muito do efeito borboleta. Eu odeio essa frase, mas tem muito dessa linha de pensamento de um sistema caótico no mercado financeiro, que eu já falei em outro vídeo. E já falei até no livro. Tinha uma tendência para não estimar a probabilidade de certos eventos, né? E de fé em certos modelos estatísticos sem saber o que acontece na vida real. Isso é uma verdade, eu acho que é um modelo de economia austríaca que parece que não gosta muito da parte matemática para definir as coisas na economia. Eu não conheço muito essa escola, mas parece que eu vi uma articulação deles explicando a história deles, que ele falava isso, de um dos principais autores dessa escola. Mas a questão é que realmente modelos matemáticos não podem salvar ninguém no mercado econômico para fazer você rico, por exemplo. Porque um mercado é muito caótico. E ele dá um exemplo simples. Quando as ações do Facebook caíram, quem poderia prever isso? Não foi um evento matemático relacionado às transações, foi um efeito político. Se poderia prever isso só de forma subjetiva, não é que era impossível prever que as ações do Facebook ia cair, mas só poderia ser previsto de forma subjetiva. Alguém poderia ver que o Facebook estava caindo politicamente e publicamente, com todas as coisas que aconteceram recentemente, nos últimos anos, contra o Facebook, né, com as coisas que eles fizeram. Então, talvez, obviamente prever isso é difícil, mas talvez eu poderia prever isso subjetivamente, ver os eventos e falar, pô, eu acho que o Facebook logo vai cair, eu vou tirar minhas ações daqui. O problema é que essa parte subjetiva é tão importante para a economia, as pessoas não entendem isso. Não adianta você usar métodos de predição unicamente. Eu lembro de um vídeo recente que eu usei o Profit, por exemplo, que é uma ferramenta do Facebook, que é usada em Python, né, para prever o valor de ações, por exemplo. Então a gente tem as ações ao longo do tempo, nos últimos anos, e a gente prevê ela no futuro, usando o Profit, né, que é uma ferramenta que pode ser usada como Python, que eu mostrei no canal já. Só que aquilo é só uma predição, não é que aquilo vai ser verdade. Porque tem muitos elementos incógnitas que não estão relacionadas à parte do preço em si das coisas. Porque o preço de ações tem muitas coisas objetivas nela. Ações de marketing da empresa, por exemplo, as ações da tela podem cair ou não quando o Elon Musk fala alguma coisa. Quando ele comprou o Twitter, por exemplo. São coisas subjetivas que não tem como você prever, a não ser que você tenha informações. Por exemplo, o Elon Musk tipo, vamos supor que você viu no Twitter que ele falou há 3 minutos atrás. Aí você fala, nossa, as ações deles vão subir porque ele falou que pode
acabar aumentando um pouquinho as ações, então eu vou comprar bastante e depois vender. Que é chamado de... Isso é chamado de... esqueci o nome. Arbitragem, né? A arbitragem é você comprar baixo e vender alto. Então você compra baixo, enquanto as ações não sobem, espera elas subir para vender. Isso funciona, né? A maioria do mercado de trading funciona através de arbitragem. Deixa eu atacar esse trouxa aqui. Ataca com esse. E ataca com esse. E tinha essa crença em modelos matemáticos que não era aí, como eu disse, anti-fé, modelos estatísticos, sem saber o que aconteceu na vida real, sem saber que os eventos subjetivos, o que é subjetivo? Que é uma coisa que acontece historicamente. Então, por exemplo, os erros do Facebook no passado são coisas históricas que poderiam ter sido usadas subjetivamente para alguém falar, pô, as ações do Facebook um dia podem cair por causa disso, disso e disso. Só que no modelo matemático você não pode incluir isso. Então você tem que usar ambos, tanto a parte matemática quanto a parte subjetiva. Eu fiz recentemente um curso sobre econometria e eu vi diversos métodos aí de estatística para análise financeira, mas no geral nenhum é realmente uma garantia de certeza. É só uma melhor forma de prever. Melhor você prever usando coisas experimentais do que você prever só de cabeça. Então, obviamente, eles são bons, eles são úteis, mas não são uma bala de prata, principalmente. Várias pessoas ganharam dinheiro com essa bolha, por prever a bolha, né, de certa forma. Warren Buffett, John Paulson e Carl Icahn, que nas minhas referências aí são citados nessa questão. Eu peguei algumas referências também, além de acadêmicas, do The Washington Post, The New Yorker e do Wikipedia, relacionado a esse tema, né? E assim, eles colocam muita culpa, principalmente mais na parte da venda dos CDOs, né, para pessoas que não podiam pagar, né, principalmente. Mas eles falam que também não é só isso, né, tem todo um ambiente que permitiu que isso acontecesse e que o sistema poderia ser abusado. Mas a principal coisa que fez isso acontecer na prática foi a falta de regulação dos CDOs, a falta de regulação nessa parte do mercado financeiro. Então, se não fosse isso, com certeza isso não teria acontecido. Essa crise que assim, não só bancos fecharam, milhares de pessoas perderam emprego, mas milhões de pessoas perderam suas casas, né? Porque com o tempo o preço dessas casas foi meio que mudou completamente. Porque, por exemplo, eles estavam pagando esses financiamentos, mas depois eles não conseguiram vender. Porque quando a bolha estourou, todo mundo tava faminto, aí ninguém queria comprar a casa, porque todo mundo queria se reter para não perder o dinheiro, né? Então, o que antes estava vendendo financiamento sem parar, parou completamente o financiamento e foi muita gente que perdeu casa nesse processo, né? Então, qual é a principal culpa? Com certeza é das pessoas com ganância que queriam vender financiamento a qualquer custo, né, para ganhar mais grana no fim do mês, que é o pior, né? E também pela falta de regulação aí do próprio governo dos Estados Unidos relacionados a isso, né? No fim, o Fed teve que ajudar todo mundo e tal. Como eu disse no começo, o Fed ele tem uma função de crédito muito importante para bancos aí nos Estados Unidos, principalmente. Então, de manter o dólar nos trinques
relação ao euro-dólar, por exemplo. E a sua taxa, na prática, era uma coisa boa, né? Era uma coisa pra ajudar, mas no fim não ajudou. Só fez um ambiente mais propício a abusos, né? Mas no fim, a falta de regulação dos Estados Unidos sobre o que a gente chama de derivativos, que eu posso falar no próximo vídeo, e sobre CDOs, sobre financiamentos em geral, sobre a causa disso. Então, no geral, o financiamento do mercado imobiliário não é o único, mas é o principal problema que aconteceu aí, que criou a bolha, que eram vendidos aí como se fossem, tipo, a pessoa queria financiar, conseguiu crédito, embora não pudesse pagar. Esse crédito, por exemplo, vamos supor, de R$1 milhão, era transformado em um CDO ou um CDS, não importa, que era transicionado, porque é $1 milhão, tipo, ele tem esse valor de $1 milhão, e aí uma pessoa investia nisso como se fosse realmente ser pago esse dinheiro, né, para gerar dinheiro na prática para instituições. Só que quando isso não era pago, isso não é uma pessoa que não pagou, tipo, todo mundo não pagou, tipo, a maioria. Aí criou um problema de liquidez, né, de que era dinheiro fantasma, dinheiro falso, crédito que nunca, tipo, criou um gap, né, um buraco, como se, tipo, você enchesse um buraco com água. Só que vamos supor que eu encho um buraco com água e que acho que não fica um exemplo tão legal, porque na verdade o que aconteceu foi meio que, imagina que se a água fosse falsa, por exemplo, não fosse água, então não tem os nutrientes de água, enfim, fosse só um líquido que não tem nenhuma utilidade e que na verdade não faz nada no seu corpo, ele não traz nutrientes da água, vamos supor. Então eu encho só com aquilo, e aí outras pessoas vêm nesse poço, tiram a água, mas enfim, essa água nunca na prática faz nada, porque ela não tem os nutrientes da água, ela não tem os nutrientes que a água tem para ajudar no corpo. No fim, vamos supor que um monte de pessoas tiram água desse poço, e vamos supor que não tem nenhum outro nutriente, então ela fica com sede, ela morre desidratada. Isso é o que aconteceu. É como se fosse esse dinheiro falso, seria como se fosse água falsa, como se fosse dinheiro de verdade, mas não era. Era só crédito que nunca vinha de verdade, nunca era pago, porque era vendido como se fosse AAA, quando na verdade era nota C, tipo lixo, que não era pra ser investido nunca. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil. Perdão por jogar mal Yu-Gi-Oh! Que realmente eu tô no começo do jogo, mas era isso, até o próximo vídeo.